canal. Esse canal aqui eu vou gravar resoluções de questões que eu faço. Vou postar também teorias de assuntos do ensino médio, de vestibulado, de concursos. E vou postar também demonstrações de coisas que a gente usa no dia a dia, mas a gente não sabe de onde veio, né? E a primeira coisa que eu vou demonstrar é o vértice da parábola. Então, que é calculado por y do vértice x do vértice, que a gente tem aquelas fórmulas lá. Bom, eu já fiz um rascunho aqui, ó. E aqui está o nosso probleminha de hoje, né? Calcular o vértice da parábola ax² mais bx mais c. Bom, se a gente tem uma reta qualquer e a gente tem dois pontos nessa reta, dá pra gente calcular o coeficiente angular dessa reta, né? Que é, como eu já havia escrito aqui em cima, é a variação do y dividido pela variação do x. Esse ponto Z, ponto K. Ele vai ter o Z, ele pode ser determinado por um x e um y. Vou botar x0 e y0. E o ponto K, ele pode ser determinado por x e y, tá? Basicamente isso. E se a gente tem uma reta também qualquer, a gente pode calcular o coeficiente angular dessa reta com o ângulo que ela faz com o eixo x. Então, eu tenho esse ângulo alfa aqui. Se eu calcular a tangente de alfa, eu vou ter o coeficiente angular dessa reta. Beleza? Então, a gente quer calcular o vértice dessa parábola. Então, eu já fiz um rascunhozinho aqui, ó, que eu vou explicar reta secante e reta tangente. A reta tangente, galera, perceba que essa reta aqui de baixo é uma reta que só intercepta algo em um ponto só, nesse caso no ponto P. Intercepta essa função no ponto P. E a reta secante, ela intercepta alguma coisa em dois pontos distintos, tá? Então aqui eu tenho uma reta secante e uma reta tangente. Perceba que quanto mais eu aproximo esse ponto Q do ponto P, eu vou ter o coeficiente angular dessa minha reta tangente. Esse é um dos problemas do cálculo 1, tá? Que é calcular o coeficiente angular de retas tangentes. E a gente usa esse artifício de aproximação de pontos. Então, eu tenho o ponto P, eu vou aproximar aqui o ponto Q, ó. Aproximar esse ponto Q. Olha aqui. Aí eu vou ter a reta secante de novo e minha reta tangente. Perceba que quanto mais eu aproximo o ponto Q do meu ponto P, a reta secante ela vai coincidindo com a reta tangente. Logo, eu consigo calcular aí o coeficiente angular da minha reta tangente, como usando limites, tá? É um dos artifícios, é uma das maneiras que a gente usa para calcular, né? A gente usa limites, que vai ser basicamente o limite quando x tende a x0 da variação do y dividido pela variação do x, tá? Que é basicamente isso aqui, ó. Essa anotação é a mesma coisa que essa anotação aqui. Mas quando o x ele tende a x0, perceba que a diferença entre o ponto Q e o ponto Q vai ser minúscula, vai ser muito pequena. Vai dar quase zero. Se você substituir aqui por zero, óbvio que vai dar uma indeterminação, 0 por 0. Só que aí você pode usar de artifícios como fatoração e tal. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Eu posso até fazer outro vídeo explicando isso. Explicando o que é a derivada e tal. Então, esse vídeo aqui eu vou mais diretão.
eu quero calcular a derivada dessa função aqui. Por quê? Porque a derivada ela vai me dar o coeficiente angular da reta tangente à função, certo? Então, eu vou ter a função ax² mais bx mais c, e eu vou calcular a derivada dela. Como isso aqui é uma função polinomial, eu posso usar a regra do tombo, tá? Que vai me dar como derivada isso aqui, tá? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar esse termo, eu vou derivar esse termo e eu vou derivar esse termo. A derivada de uma constante é zero, então por isso que eu não coloco o c aqui, tá? Porque dá zero. Então, esse cara aqui é o coeficiente angular da reta tangente a essa função. Pode ser em qualquer ponto, tá? Mas vocês vão ver como que eu vou trabalhar isso. Perceba que essa reta tangente aqui, no ponto P, que vai ser o valor mínimo dessa função, ela é paralela ao eixo x. Então, ela com o eixo x, ela faz um ângulo de 0 graus. Qual a tangente de 0? É 0. Então, m nesse caso vai ser 0. 0 vai ser igual a 2x vezes a mais b, tá? O x vai ser o valor que eu vou substituir para achar a reta, o coeficiente angular da reta naquele ponto, tá? Então, é basicamente isso. E A e B são os coeficientes da minha função. Então, eu posso isolar o x aqui? Posso, né? Porque o x, ele vai me dar como uma constante. Se eu isolar o x aqui, eu vou ficar com menos b, vou passar o menos o b para o outro lado, sobre 2a, certo? Então, eu achei o valor de x aqui, desse ponto P, beleza? Como a gente está trabalhando no plano cartesiano, para todo x a gente tem um y, tá? Em funções, obviamente, contínuas. Nesse caso aqui é uma função contínua, tá? Então, para eu descobrir o y do meu x, eu vou substituir na minha função. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vou fazer desse lado aqui. O f de quem? De menos b sobre 2a vai ser quem? A vezes quem é o x, eu vou substituir. Então, menos b sobre 2a ao quadrado mais b, que vai multiplicar menos b sobre 2a mais c. Só substituir. Então, meu f de menos b sobre 2a vai ser igual a menos b ao quadrado, vai dar b. Então, eu vou fazer logo multiplicação de fração, multiplico reto. Tá? O a aqui tem um embaixo, multiplico reto. A vezes b ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, e a ao quadrado, e a vezes a dá a ao quadrado. Mais, ficou meio estranho esse b aqui, né? Meu Deus do céu, velho. Vou multiplicar b por menos b, que vai dar o quê? Vai dar menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Como isso aqui é uma fração, ó, se eu multiplicar o numerador e o denominador por uma constante, eu não vou alterar o resultado da minha fração.
Tá? Então eu posso multiplicar aqui por 2 só para igualar os denominadores. Eu posso fazer um corte aqui, galera, ó. Vou cortar o A com esse A, que vai me dar o quê? Eu não vou escrever isso de novo. Então vai ficar B ao quadrado dividido por 4A. Eu simplifiquei. Então eu vou multiplicar essa fração por 2. Não vai alterar o meu resultado. Novamente eu digo, né? Eu já posso colocar menos aqui, porque ali está menos. Fica menos B ao quadrado, então menos 2B ao quadrado dividido por 4A. Agora eu posso realizar essa subtração aqui, porque o denominador é igual, eu vou subtrair os expoentes. Mais C. Isso vai ser igual ao quê? B ao quadrado menos 2B ao quadrado, que dá menos B ao quadrado, dividido por, mantém o denominador, 4A, mais C. Então aquilo tudo virou isso aqui. Certo? Eu vou chamar isso aqui de Y. Tá? Esse é o valor do meu Y para esse meu X. Então, se eu pegar essa fração aqui e somar com C, o que eu vou ter? Eu vou ter que Y, eu só mudei aqui, tá? Em vez de ficar reescrevendo isso aqui, eu mudei para Y. Eu vou somar as frações. Então, se eu fizer a borboleta aqui, vai ficar menos B ao quadrado vezes 1 mais 4A vezes C, que é 4AC, dividido por 4A vezes 1, que é 4A. Perceba que isso aqui está bem familiar, galera. Se você fizer o delta aí, nas suas equações de segundo grau, para você calcular a fórmula de Bhaskara, você precisa do delta, né? O delta é o valor de B ao quadrado menos 4AC. Perceba que eu posso transformar esse numerador em menos delta. Por quê? Porque o delta não é isso aqui. Se eu multiplicar o delta por menos 1, o que eu vou ter? Eu vou multiplicar aqui por menos 1 também, né? O outro lado da igualdade. Então, menos 1 vezes B ao quadrado, menos B ao quadrado. Menos 1 vezes 4AC, mais 4AC. Não é a mesma coisa que eu tenho aqui? Menos B ao quadrado mais 4AC. Então, eu posso chamar o numerador de menos delta. Então, esse é o meu valor de Y. E meu X, eu vou retomar aqui, menos B sobre 2A. Esses são os vértices. Esse é o vértice da minha parábola, tá? Da minha parábola geral. Então, eu sempre posso utilizar essa fórmula para calcular o vértice de uma parábola. Seja ela com a concavidade voltada para cima, seja ela com a concavidade voltada para baixo. Perceba que nesse caso aqui, eu vou calcular o valor mínimo da função, mas se meu A fosse negativo, tipo aqui, eu calcularia o valor máximo que essa função pode obter. Então, a gente usa bastante isso para resolver questões que abordam qual foi o lucro máximo dessa empresa, qual foi o lucro mínimo dessa empresa, e ela vai te dar a função da parábola, tá? E essa é a demonstração dos vértices. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, até a próxima.